E a palavra está com o senhor. Muchas gracias, buenos días. Obrigado, bom dia. Exteriores Eu cumprimento a Comissão de Defesa Nacional todos los asistentes. e aos deputados do Brasil e a todos os assistentes. Me solicitaram uma exposição sobre a atuação ideológica da Associação Interamericana. Para entender este assunto, a gente tem que lembrar primeiro duas coisas. Qual é o marco institucional do sistema interamericano de direitos humanos? E segundo, qual é a situação da realidade objetiva nas Américas no século XX? Vamos primeiro com o primeiro tema. O marco institucional do sistema interamericano de direitos humanos está fixado pelo Pacto de São José, na Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, que se assinou no ano de 1969, e essa convenção é um tratado constitutivo que determina que os direitos humanos como obrigação para que os Estados americanos praticamente transcrevam e profundizem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, além disso, cria o Sistema Interamericano de Direitos Humanos com duas instituições, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem a sede em Washington e a Corte tem a sua sede em São José, na Costa Rica. E qual é a diferença entre essas duas instituições? Que, além do mais, tem a mesma sigla, CDH. A Comissão dos Direitos Humanos é um órgão de consulta, é um órgão que recebe denúncias, é um órgão que não tem competência jurisdicional, não está integrado por juízes, está integrado por comissionados, que são eleitos pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos por um período de 4 anos. E tem adiante as suas tarefas, como indicado no seu nome, é uma comissão responsável por promover os direitos humanos, como diz a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, de fazer recomendações, efetuar estudos sobre os assuntos de direitos humanos, pedir relatórios aos governos sobre assuntos de interesse e atender consultas quanto às petições ou denúncias apresentadas. Como resultado dessas petições ou denúncias, se é que se encontra aqui a matéria judicial, se encontra evidência de direitos humanos, aqui você tem, passa-se essa documentação para a Corte Americana de Direitos Humanos, que é um órgão jurisdicional integrado por juízes e que tem jurisdição e competência de julgar aquela causa. Então, nós estamos falando, no caso da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e nesse estágio, a questão da conciliação e da investigação, nós temos a questão da consulta, mas a comissão não tem um caráter jurisdicional. O caráter jurisdicional, como eu disse, é da Corte de Direitos Humanos, integrado por juízes, que são eleitos em assembleias gerais, e tem as suas funções por 6 anos. Então, lembrando desse marco institucional do sistema interamericano de direitos humanos, nós vamos falar um pouco da realidade objetiva da região no século XXI. Por quê? Porque a organização, a constituição, a integração por meio da designação de membros na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e de juízes na Corte Interamericana de Direitos Humanos se produz, como se diz, em uma Assembleia Geral, e a Assembleia Geral é uma representação política onde os países estão representados com seus governos. E então, quando há correntes em um ou em outro sentido, muda o sentido ou a designação na composição dos membros, tanto na comissão como na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E por isso é importante ver o que aconteceu no século XXI aqui nas Américas. No ano de 1999, nas Américas, havia uma única ditadura em Cuba, que estava atravessando seu período especial em uma situação de crise e esgotamento total. E chegou à presidência da Venezuela, Hugo Chávez, que resgatou a ditadura eleita aí.
E o século XXI nasce com esse projeto que começa denominando-se populismo bolivariano, liderado por Hugo Chávez, e também apoiado por todo o fundamento daquilo que são as condições de ditadura, de governo, terrorismo de Estado por parte da ditadura cubana, que se amplia em toda a América Latina, e começamos a ter, em algum momento, nas Américas, em lugar de uma ditadura, 5: Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Equador. Equador voltou dessa situação por meio de uma gestão do presidente Moreno, e hoje nós temos 4 governos, 4 regimes que consolidam 4 países que não são democráticos: a ditadura mais antiga de Cuba, de 1959, a da Venezuela, que já tem 25 anos, a da Bolívia, que é desde o ano 2006, e a de Nicarágua, que voltou com o sandinismo em 2000 e pouco. E essa questão da ditadura é que não tem nenhum dos elementos essenciais da democracia assinalados na Carta Interamericana no seu artigo 3º, e que, além disso, são países que têm presos políticos, têm exílio político, e têm o poder com o terrorismo do Estado, fraudam eleições em um sistema de ditadura eleitoral, e as pessoas votam, mas não escolhem. E, além disso, por meio da sua articulação no Fórum de São Paulo, conseguiu se expandir para controlar e influenciar os países democráticos. Esses governos nos países democráticos que respondem às ditaduras que estão ligadas à ditadura de Cuba, e eu digo que são programas paraditatoriais. São programas, governos a serviço da ditadura, e são 5 nas Américas. Mais antigo é a Argentina, com Kirchner, que termina este ano, López Obrador, no México, Petro, na Colômbia, Lula, no Brasil, que colocou esse ano colocou o Brasil a serviço das ditaduras, organizando e promovendo encontros, cúpulas internacionais para dar apoio à ditadura lá na Venezuela. Também temos a questão da Nicarágua, da Bolívia, o Chile, né, que é intermitente, porque ele acusa as ditaduras da Nicarágua e da Venezuela, mas não diz nada sobre a de Cuba e a da Bolívia, e passou por Castilho lá no Peru. Então, nesse contexto, no século XXI, nas representações, nas assembleias gerais das organizações dos Estados americanos, houve momentos gravíssimos, que foram os 10 anos da Secretaria-Geral, e que são os 10 anos nos quais o socialismo do século XXI, denominado inicialmente por populismo bolivariano, e hoje em dia é um castrochavismo, controla a Associação dos Estados Americanos e colocou também um substituto que tratou de conseguir, por meio do controle dos países de grande calibre, como a questão do petróleo venezuelano, que tem o mérito de separar-se da tendência antidemocrática para colocar em vigência a Carta Democrática Interamericana dos Princípios de Direitos Humanos, na própria Caixa da Organização dos Estados Americanos. E aí se escolheu membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e membros da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e também a Organização dos Estados Americanos esteve consolidada por 10 anos por este grupo não democrático no socialismo do século XXI, que acrescenta a democracia, que tem presos políticos, que gera exílios, como de 7 ou 8 milhões da Venezuela, exílio permanente de milhões cubanos, que viola os direitos humanos e exerce o poder com o terrorismo do Estado. Nós vimos isso um resultado catastrófico que levou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte a posições radicais que não têm nada a ver com a aplicação do direito, e que gerou reações no Peru, inclusive, que na sua Assembleia, no seu Congresso Nacional, está considerando a possibilidade de se retirar do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ou seja, ações no Brasil também e em outros países, porque em lugar de se proteger os direitos humanos, tardou-se em fazer as denúncias contra as ditaduras, foi protegida a impunidade nessas ditaduras, em alguns casos claros, como Chávez, Maduro, Evo Morales, de modo que a Venezuela decidiu denunciar o tratado para se separar da Organização dos Estados Americanos, coisa que agora a Nicarágua quer repetir, porque quando se começa a aplicar de alguma forma um conjunto de leis, de normas obrigatórias
de direitos humanos que estão lá no Pacto de São José, são ditaduras do século XXI, não têm controle sobre a Comissão Interamericana e sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e então, por isso, eles querem se separar. Esse é o segundo elemento que configura a análise que vocês me pediram. Então, a análise e a conclusão são muito simples. Sendo os membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos membros designados politicamente, eles obedecem os consensos alcançados no âmbito da sua designação na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, com os respectivos governos que estão aí. Houve um tempo terrível para a CDH, né? Quanto à questão do chavismo no século XXI, e está tratando de melhorar a mudança quanto ao secretário-geral e com a mudança também de alguns membros da comissão, mas há ações ideológicas que, às vezes, em lugar de ser ideológicas, na verdade, são ações de proteção àqueles que violaram os direitos humanos e se apoderaram, tomaram o poder em países como Cuba, Nicarágua, Venezuela e em países que ainda mantêm esse sistema ditatorial. O resultado é que são vistas decisões boas, mas são a exceção, e no caso da CDH, viu-se a demora. E eu vou falar de um caso específico aqui na Bolívia. O Evo Morales fez um massacre maior aqui nas Américas no ano de 2008, ou 2018, perdão. Logo teve um relatório dizendo que Evo Morales é responsável dessa matança 10 anos, parece, que depois teve que deixar o poder, de alguma forma, o Evo Morales, para que a CDH se pronunciasse. Quantos desses casos, centenas, milhares de casos que estão pendentes de violações dos direitos humanos, de tortura, de presos políticos, de exílio forçado, de violação, terrorismo de Estado, simplesmente tudo isso foi ignorado. Então, isso não é uma questão ideológica, é um assunto de proteção contra o crime organizado, pela natureza das designações que protegem as ditaduras, está melhorando e está num processo de avanço, né? Mas no Fórum de São Paulo, teve uma grande influência na Comissão de Direitos Humanos e manda realizar relatórios que não estão bem ajustados à questão dos direitos humanos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Carlos Sanches. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos, aproveitando a sua fala. O senhor comentou que considera que o Foro de São Paulo influencia a comissão, série de violações que tem nessas ditaduras. Lo primero que hay que hacer es corregir la política exterior de los países miembros. Hablemos de Brasil. Primeiramente, nós temos que corrigir a política de relações exteriores dos países. Primeiramente, por exemplo, Lula. O Brasil deixou no Ministério de Relações Exteriores do Brasil a serviço da ditadura. A Venezuela e Cuba têm muito dinheiro. Recebeu muito dinheiro do Brasil, que nunca vai pagar. E depois, a Lula e a sua sucessora Dilma Rousseff, nesse período teve o maior período de violação de direitos humanos com médicos escravos, que hoje em dia está em processo de julgamento em tribunais internacionais com a Organização Pan-Americana da Saúde, que, como denunciadora também, em vez de concluir essa situação, o Lula apoiou a repetição disso lá na Bolívia com Evo Morales e no México também com López Obrador. E uma série de países onde se reproduziram e se reproduz claramente tudo isso no século XXI, é a maior violação de direitos humanos. E então, o primeiro que se deve fazer é fazer pressão para que os países tenham uma política de relações exteriores de acordo com as obrigações internacionais. Isso não é um favor. Brasil, México, Argentina, Bolívia são parte do Pacto de San José da Costa Rica, porque em lugar de proteger os direitos humanos, eles protegem as ditaduras. O Lula fez uma cúpula de ditadores e recebeu o ditador da Venezuela, Maduro, como se ele fosse um dignatário de Estado, quando, na verdade, ele tinha que ter cumprido a ordem internacional, porque há 15 milhões de dólares
para uma captura de um narcotraficante. Então, depois teve uma cúpula na União Europeia, levou o administrador cubano, boliviano e representantes da Venezuela, da Nicarágua, para dar presença de dignatários de Estado. E então, com isso, ele levou adiante um processo que Cuba também comprometeu a política exterior do Brasil. Então, o primeiro que tem que fazer é exigir que o presidente Lula é um presidente democraticamente eleito, que cumpra as obrigações, as políticas, como essa a qual eu me refiro. Eu fui deputado, fui chefe da oposição parlamentar lá na Bolívia, nos anos 90, e a oposição tem que fazer cumprir as leis por parte do governo, que é central, e é central no sentido de destacar o que está sendo feito mal, no caso brasileiro, contra os interesses do povo brasileiro, violando a própria Constituição Política da República do Brasil. E eu quero lembrar que o artigo 3º estabelece quais são os princípios de política exterior e política internacional do Brasil, entre aqueles que estão relacionados aos direitos humanos. Então, para modificar e para corrigir e para melhorar o sistema interamericano, temos que começar com os países que são aqueles que dão as ordens nas reuniões que acontecem nas organizações dos Estados americanos, Assembleia Geral, Conselho Permanente, que designam aqueles que depois serão os bons ou maus membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós consideramos lamentável a vinda de Maduro para o Brasil, considerando que é um criminoso internacional procurado e há uma recompensa, como o senhor comentou, de 15 milhões de dólares, e o Lula, em vez de entregá-lo à Justiça Internacional. Bueno, o tema é o que lhe relatava. Bueno, bom, a questão é essa que eu contei para você. Se você coloca representantes do Fórum de São Paulo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e eu gostaria de lembrar que o Lula é o fundador do Fórum de São Paulo, e o Fórum de São Paulo é criado em São Paulo no ano de 1991, quando caiu o Muro de Berlim e estava desaparecendo a União Soviética. E se você observa a fundação do Fórum de São Paulo, criado aí o fórum com o propósito de voltar a atacar o sistema capitalista que estava ganhando e ganhou ao comunismo, e também como um eixo de confrontação. E aquele eixo de confrontamento, capitalismo, socialismo, e por isso todas as ditaduras hoje são capitalistas. Inclusive, a Cuba, a China, todos são capitalistas, né? E eles querem trazer pequenos investimentos americanos para incentivar o capitalismo. O que o Fidel Castro propôs naquele momento com o seu parceiro Lula foi a multiplicação dos eixos de confrontamento para atacar o capitalismo, e que também foi um ataque à democracia. E esses eixos se multiplicaram durante a década de 90 até 91 de uma forma lenta e gradual, porque não tinha dinheiro. E aí, quando o Chávez chegou no poder, em 1999, tem o dinheiro, então você vê uma exacerbação do nacionalismo, do regionalismo, do sexismo, do feminismo, de todos esses ismos, e tudo isso que veio sujar o confrontamento político nos países da América Latina e na própria região aqui, e o aborto é um desses componentes indicados por essas pessoas para ser tratado de destruir o ambiente democrático nos países. E então essas ditaduras do socialismo no século XXI são um narco-estado. É um estado no qual o governo, por parte dos seus governantes, utilizando as capacidades de governo, formam parte de um dos elementos do sistema do narcotráfico. O Evo Morales e o seu partido são produtores de cocaína. Depois, a Venezuela tem um cartel do Los Soles, e aí um dos chefes deles é o Nicolás Maduro. A Nicarágua é um centro de lavagem de dinheiro, e Cuba é a ditadura-chefe, e que desde os anos 70, 80, fez lá o Fidel um acordo com os traficantes. E tudo isso está documentado. Isso terminou com o fuzilamento
de alguns deles. E nós estamos, então, não é algo diferente para esse aumento do que antes era comunismo por meio da multiplicação de eixos de confrontamento. E o aborto é um tema, um assunto que serve de motivação, o sexismo, o indigenismo, todos esses assuntos vêm para destruir a democracia. Essa é a resposta. E eu gostaria de pedir para vocês é que, antes de olhar o problema em si mesmo, observem a amplitude, observemos ao redor o que está acontecendo nas Américas para que observemos, porque neste momento o papel da política exterior do Brasil, de novo nas mãos do Lula, é um papel transcendental e é um papel dramaticamente perigoso para a liberdade dos direitos aqui na região, dos direitos humanos aqui na região. Muito obrigado. Senhor Carlos, eu tenho mais um questionamento para o senhor. Quais os riscos de uma instância de proteção dos direitos humanos, como a Comissão Interamericana, que deveria ser imparcial em seus julgamentos, ser tendenciosa em processos que tramitam na comissão? Es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es no confundir la institución con sus componentes. Le voy a dar un ejemplo. Confundir a instituição com seus componentes. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um carro e o chofer bate o carro, a gente não muda o chofer. A Comissão Interamericana de Direitos Interamericanos e a Corte, como instituição, tem um bom desenho, mas os seus componentes nesse século XXI foram, em muitos casos, pouco desejáveis, em outros casos, pouco eficientes, em outros casos, comprometidos com a continuidade das ditaduras. O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que se lembrar que não existe função pública nem função internacional sem responsabilidade. Então, nós temos que indicar, indivíduo por indivíduo, aos membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que o mundo saiba que as Américas, que os países, os povos, se antes eles foram defensores de guerrilheiros, de protetores de narcotraficantes, se antes eles foram protegidos pelo governo de Lula ou de Fidel Castro, que são grandes assistentes do castro-chavismo, a gente sabe o que o resultado disso tudo. A gente tem que publicar os antecedentes, que são de cada um dos antecedentes, para saber a sua formação, qual a sua conduta, quais são os princípios e valores equivocados ou não que lhe sustentam, quais são os componentes ideológicos pró-democráticos ou pró-crime organizado que o sustentam. E o segundo é tomar as decisões que você menciona e submeter-as a um filtro e a um exame da lei. Do Pacto de São José, da Carta Democrática Interamericana, das normas generais dos Estados Interamericanos, das Nações Unidas, incluso do Estatuto de Roma, sobre os crimes de lesa humanidade, para que essas pessoas que estão assinando decisões, recomendações contra o direito tenham responsabilidade. Tem que acusá-los, temos que levá-los a tribunais internacionais, temos que acusá-los no seio do Conselho Permanente da OEA, para começar, e depois na Assembleia, e temos que tirar esse véu de autoridade que eles têm, quando estão eles exercendo mal as suas funções. Eles têm o direito, não é uma ação arbitrária, nem liberada, que façam a seu bel prazer. Está limitada por leis, e as leis são as que eu mencionei fundamentalmente no Pacto de São José, de acordo com a Declaração Universal, a Carta Democrática, a Carta dos Estados da OEA, das Nações Unidas, ou seja, que temos que fiscalizar. Eu não me lembro a lista dos atuais membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas tinham muitos que tinham uma exposição, uma apresentação através dos seus assessores de quem é quem nessa comissão, de onde que eles vêm, e depois, basando-se, tomando como base essas decisões, temos que analisá-las e associá-las ao princípio de responsabilidades. Eles não são juízes, eles não prevaricam. Os que dictam as sentenças estão nas comissão. Esses membros são responsáveis, que podem cometer delitos, e muitas vezes o fizeram, dictando recomendações ou informes
fazendo com que as faculdades, os direitos que o pacto realiza sejam realmente acontecidos. Não existe autoridade sem responsabilidade, honorária deputada. E essa é a mensagem que eu deixo para os membros da Comissão Interamericana e para todos os membros da Comissão Interamericana. Muito obrigada, ministro. Queremos agradecer a sua participação, muito valorosa, que contribuiu enormemente para tentarmos amadurecer a forma como olhamos a comissão e como devemos sanar esses problemas de ditadura que temos hoje na nosso